Considere os números complexos Z1 igual a 2 que multiplica o cosseno de 2π sobre 9 mais i seno de 2π sobre 9. Z2 igual a 3 que multiplica o cosseno de 3π sobre 4 mais i vezes o seno de 3π sobre 4. E Z3 igual a cosseno de 25π sobre 36 mais i vezes o seno de 25π sobre 36. Determine, na forma algébrica, o resultado de Z1 vezes Z2 vezes Z3. Então aqui nós temos três números complexos dados em cada um deles na sua forma trigonométrica. E o problema pede para que a gente represente o resultado do produto desses três números na forma algébrica. Bom, uma vez que nós temos os números dados nas suas formas trigonométricas, cada um deles, vale lembrar que o módulo do produto Z1 vezes Z2 vezes Z3 é o módulo de Z1 multiplicado pelo módulo de Z2, por sua vez multiplicado pelo módulo de Z3. E o argumento do número que representa o produto Z1 vezes Z2 vezes Z3 é a soma dos argumentos de cada um dos números complexos, ou seja, o argumento de Z1 vezes Z2 vezes Z3 é o argumento de Z1 mais o argumento de Z2 mais o argumento de Z3. Então agora com isso, vamos substituir os valores que nós temos que foram dados no enunciado, uma vez que cada um desses três números Z1, Z2 e Z3 são dados na sua forma trigonométrica, onde nós conhecemos então tanto o módulo quanto o argumento de cada um deles. Então, por exemplo, no caso de Z1, o módulo é 2, que é 2 que multiplica o cosseno, então o módulo é 2. O Z2, o módulo é 3. Então, 2 vezes 3, vezes o módulo de Z3. Como o Z3 já começa escrevendo cosseno de 25π sobre 36 mais i seno do mesmo ângulo, então o módulo desse número Z3 é 1, que não tem nada multiplicando, é como se tivesse 1 que multiplica esse cosseno e esse seno. Então, 2 vezes 3 vezes 1 é o módulo do produto. Então, o número que representa esse produto Z1 vezes Z2 vezes Z3 é um número que tem módulo 6. Já o argumento desse produto, Z1 vezes Z2 vezes Z3, como é a soma dos argumentos, nós observamos pela forma trigonométrica que o argumento de Z1 é 2π sobre 9, que o argumento de Z2 é 3π sobre 4, então que nós vamos somar, e o argumento de Z3 é 25π sobre 36. Então, Z1 vezes Z2 vezes Z3 vai ser um número complexo cujo argumento é a soma desses três argumentos. E aí, somando aqui os três, nós vamos ter, vou colocar aqui embaixo, isso deve ser igual a, vamos tirar o mínimo, que é 36. Então, 36 por 9 é 4, vezes 2π, 8π, mais 36 por 4, 9, vezes 3π, 27π, e 36 por 36 é 1, então vezes 25π, 25π. E aí, somando 8π mais 27π com 25π, temos 60π dividido por 36. E aí, simplificando por 12, aí nós temos 5π dividido por 3. Então, nós queremos determinar o número Z1 vezes Z2 vezes Z3 na sua forma algébrica, mas inicialmente vamos escrever esse número na sua forma trigonométrica, uma vez que nós já conhecemos desse número, Z1 vezes Z2 vezes Z3, tanto o módulo quanto o argumento. Como o módulo é 6, então esse produto vai ser 6, que multiplica o cosseno. O argumento desse número é 5π sobre 3. Então, 6 que multiplica 5π sobre 3, mais i vezes o seno desse argumento, 5π sobre 3. E aí cabe lembrar aqui da trigonometria que o seno de 5π sobre 3 é menos raiz de 3 sobre 2. 5π sobre 3, esse argumento, ele equivale em graus a 300 graus.
E aí nós vamos fazer a relação dele com um ângulo de 60 graus, que tem o mesmo cosseno, mas que o seno é o oposto. Então, o seno de raiz de 3, ó, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, o seno de 300 é menos raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 300 é o mesmo cosseno de 60, ou seja, é meio. Então, fazendo essas substituições, então na sua forma algébrica, o produto Z1 vezes Z2 vezes Z3 vai ficar 6 que multiplica meio, menos, já vou colocar menos, que vai ficar mais I vezes menos raiz de 3 sobre 2, mais e menos é menos, então menos raiz de 3 sobre 2 vezes I. E aí agora fazendo simplesmente a multiplicação por 6 aqui de cada uma desses termos da diferença, então 6 vezes meio, 3, menos 6 vezes raiz de 3 sobre 2 vai ficar 3 raiz de 3 vezes I, ou 3I raiz de 3. Então, o número Z1 vezes Z2 vezes Z3 na forma algébrica é o resultado de 3 menos 3I raiz de 3.